Então, bora lá. Bom dia novamente. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Alexandra, Caio, Enzo, Guilherme, Isabela, João Paulo, Leonardo, Luiz Eduardo, Maria Eduarda, Marina, Matheus, Monique, Paulo, Thaís e Vitória. Galerinha, sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas aí. Quero dizer que é um prazer inenarrável estabelecer esse contato virtual com todos vocês. Já temos aí 17 alunos na nossa aula. Sejam bem-vindos nesse recesso. Espero aí que vocês tenham conseguido, no caso aí, descansar, colocar as séries em dias, né, ficar aí mais tranquilo para a volta das aulas. Então, nessa aula de hoje, pessoal, nós vamos ter a primeira aula do terceiro bimestre, né? Então, a gente parou com as aulas presenciais, assistiu 5 séries, eu também assisti, deixa eu ver, Game of Thrones, terminei Vikings, e a outra eu não lembro, mas eu assisti um pouquinho de série também, igual vocês, certo? Então, espero que vocês tenham conseguido descansar legal. Hoje vamos ter a primeira aula aí do nosso terceiro bimestre, certo? Nosso terceiro bimestre. Qualquer dúvida, sempre estou à disposição. Sentir dificuldade, pessoal, pode perguntar lá no Google Sala de Aula, que eu vou responder o mais rápido possível. Então, para essa aula de hoje, preparem os cadernos aí, galerinha. Prepare os cadernos aí para fazer anotações. Nós vamos aprender nessa aula de hoje uma parte aí de geometria. Nós vamos sair da álgebra, né? O que é álgebra? No caso, é conta com letra, vamos dizer assim, de uma maneira informal. O que é álgebra? É conta com letra, e álgebra era aquilo que a gente estudou no segundo bimestre inteiro. Já no terceiro bimestre, nós vamos estudar geometria. Geometria, o que é geometria, né? Geometria, se a gente, no caso, for parar aqui para pensar, vou até escrever aqui. Alguém me responde aí, vocês estão conseguindo ver essa tela aqui, que eu estou passando aqui, ó, que eu estou escrevendo o meu nome? Sim. Estão conseguindo ver? Beleza. Então, se um está conseguindo, os demais também. Então, nessa aula, no caso de hoje, vamos estudar, no caso que nós chamamos de geometria, certo? E a gente já estudou geometria, né, enquanto a gente estava estudando, eu acho, no final do primeiro bimestre. Então, se eu pegar a palavra geometria e quebrar ela aqui, ó, em 2 palavras, eu tenho uma palavra geo, a mesma de geografia, e a outra aqui, no caso, que é a palavra metria, né? Então, se a gente for fazer uma analogia, né, o que é geografia, né? Então, geografia seria o quê? Geo, a primeira palavra, significa o quê? Geo significa terra, certo? Como se fosse terra. Né? E metria, no caso, significa medida, certo? Medida. Então, geometria é como se fosse, de uma maneira mais ampla, no caso aí, a medida da Terra, né? No caso, não do planeta Terra, também do planeta Terra, mas as medidas que nós encontramos, no caso, na Terra também, não só apenas na Terra. Então, geometria, vamos estudar, no caso, aí, medidas que envolvem formas geométricas. Então, geometria é esse conteúdo desse bimestre, no caso. Tranquilo, não é um conteúdo difícil, é um conteúdo tranquilo, eu tenho certeza que vocês vão conseguir acompanhar tranquilo esse conteúdo, certo? E para começar a aula, eu vou começar aí falando de ângulos, né? A gente já estudou ângulos, alguns já viram alguns conteúdos desse daqui, alguns não, né? Todos vocês aí já ouviram falar de ângulos, né? Por exemplo, triângulo. O que é um triângulo? Tem 3 lados, tem 3 ângulos. Né? O que é um quadrilátero? Né? Um quadrilátero, por exemplo, tem 4 lados, consequentemente, tem 4 ângulos. Então, o foco da nossa aula de hoje é justamente isso. Então, nessa aula de hoje, vamos ver se a gente conseguir terminar ângulos adjacentes. Será o que é um ângulo adjacente? Por exemplo, o que é uma bissetriz de um ângulo? O que é um ângulo complementares? O que são ângulos complementares? O que são ângulos suplementares?
certo? O que são ângulos opostos pelo vértice? O que é vértice, professor? Você está colocando aí 5 conteúdos e até agora eu não sei, mas nós vamos aprender e ver que é fácil, tranquilo. Então, olha só, antes de começar, no caso aí, falar de ângulos, certo? Eu vou falar de algumas aplicações, certo? Dos ângulos, que, consequentemente, todo triângulo ele tem alguns ângulos. Então, olha só essa primeira imagem aí. Com certeza, vocês viram aí com o professor Ronan de História, né? Sobre, já ouviram falar ele dando alguns exemplos de castelos, dando alguns exemplos aí de construções, até com a professora também de artes também, né, a Laís, né, falando ali de algumas formas geométricas. Então, olha só, a primeira aplicação que nós temos no caso de ângulos, mais especificamente triângulos, observa bem aqui essa imagem, e aqui em cima, né, aqui em cima nós temos um triângulo, certo? Aqui nós temos um triângulo, que tem, no caso, ângulos nele, né, e o foco da nossa aula é justamente esse, é estudar ângulos. E aqui nós temos esse triângulo que é chamado, no caso, de triângulo de descarga. Por que triângulo de descarga? Antigamente, as grandes construções eram todas feitas de pedras. Então, ali eles não utilizavam cimento, que é uma tecnologia já moderna, eles utilizavam, no caso, pedras. E as pedras, como todos sabem, né, principalmente essas pedras aqui dessa imagem, elas são muito pesadas, ou falando mais tecnicamente, elas têm uma massa muito grande. Por esse motivo, as construções, elas sempre tendiam, no caso, a empenar, a entortar, a desmoronar, e aí eles descobriram, através de cálculos, que utilizando esses triângulos aqui nas grandes construções, diminuiria o quê? Diminuiria, no caso, o peso, a massa em cima das construções, em cima das bases. E aí, né, diminuindo, fazendo um triângulo, tem uma sustentação pelo lado da física aqui, certo? E aí diminuiria, no caso, os pesos, os grandes pesos, né? Essa outra imagem, essa foto aqui, ó, de um triângulo, né? Então, nós temos aqui essas barras aqui de construção, né? Acho que quem já foi no ginásio Nilson Nelson, ou então no centro de convenções, ou até mesmo ali na quadra da escola, nós temos, no caso, nessas vigas, e essas vigas nós encontramos a forma geométrica, no caso aí, de triângulos, né? Então, o que significa isso? Significa o seguinte, que o triângulo, ele tem propriedades, no caso, na construção civil, certo? Propriedades muito, vamos dizer, muito importantes para a parte de estrutura. Ele dá uma sustentabilidade maior, né, por causa da sua forma geométrica. Então, nós temos aplicação no cotidiano dessa maneira. Outras aplicações também, no caso, para velejar, essa segunda imagem aqui, ó. A gente observa que as velas, no caso desses barcos aqui, né, desse primeiro barco da Idade Média, certo? Eles eram em formato de triângulo. Isso daí também ajudaria, né, a alcançar grandes navegações. Aqui embaixo eu tenho, no caso aqui, até esqueci o nome aqui dessa barra aqui, mas é de argila, né? E desde a época aí, né, de 3.200 anos antes de Cristo, eles já tinham conhecimento sobre essas propriedades matemáticas. Então aqui eu tenho essa tábua de argila e aqui ele desenhou um retângulo e no meio desse retângulo ele cortou ao meio. Quando ele corta ao meio, a gente fica, no caso, com dois triângulos. O triângulo da parte de baixo e o triângulo da parte de cima, certo? Então, ele já tinha alguns conhecimentos matemáticos, certo, em relação ao triângulo. E aí eu lanço até uma outra pergunta, né? As pirâmides. Se a gente pegar os lados da pirâmide, nós vamos verificar que os lados da pirâmide, ele é o quê? Um triângulo. Então, desde aquela época lá, da época das construções das pirâmides, eles já tinham essas noções aí, né, de ângulos e triângulos, certo? Mais exemplos aí de ângulos aí, triângulos na aplicação, sustentação de pontes. Então, se a gente verificar aqui, ó, essa ponte, ele coloca essas barras aqui, toda em forma de triângulo, justamente porque o triângulo tem essas propriedades de resistência, de deixar mais seguro, no caso, as pontes.
Com certeza vocês já viram um guindaste aí, na construção de prédios e por aí vai, certo? E aí ele tem, no caso, esses ganchos aí, que é todo em forma de triângulo, né? Que também é chamado de treliça, mas é um termo mais técnico aí que quem for para as áreas de engenharia, de arquitetura, de design, vai compreender melhor essa parte aqui mais à frente, tranquilo? Beleza? Então, olha só, para começar a falar no caso de ângulos, eu tenho que definir, no caso, o que é um ângulo, né? Eu tenho que definir o que é um ângulo. Um ângulo, ele é delimitado, certo? Delimitado por uma região, pela uma região convexa e pela uma região não convexa. Mas, professor, que palavra estranha é essa, convexa? Olha só, região convexa. Então, eu tenho aqui, ó, essas duas linhas, eu vou chamar inicialmente de linhas, certo? Essas duas linhas aqui. Quando chega nessa parte aqui, ela dá uma quebra e vem para essa outra região. Essa região de azul, certo? Essa região de azul, que fica dentro, é como se ela estivesse dentro aqui dessas duas linhas, eu vou chamar de região convexa, certo? E nessa região convexa que eu vou medir, certo? Os ângulos internos, certo? De uma região que tem um ângulo. Então, a região convexa é a região que tem os ângulos internos, e a região não convexa, ela tem, no caso aí, os ângulos externos. Então, o ângulo, inicialmente, ele tem essas duas regiões. Região convexa, do lado de dentro, e região não convexa, do lado de fora. Beleza? E aí a gente chega aqui, né, em algumas características importantes. Inicialmente, todo ângulo ele tem, no caso aqui, um vértice. Isso daí é chamado de vértice do ângulo, certo? O vértice do ângulo ele é identificado pela essa letra maiúscula aqui, ó, o O, certo? Pela essa letra maiúscula O, e todo ângulo ele tem dois lados, pessoal. Ele tem, no caso aí, dois lados. Eu tenho esse primeiro, ele é formado, né, entre dois lados, no caso. Eu tenho esse lado aqui, ó, que eu tenho esse segmento que vem da minha origem até o meu A. O que eu estou falando quando eu me refiro a segmento? A comprimento, pessoal. Imagina aí, ó, o comprimento aqui, ó. Eu tenho um comprimento da origem até o A, eu também tenho um comprimento da origem até o B. E nessa região aqui, eu tenho o quê? Um ângulo, certo? Então, aqui eu chamo de lados, certo? O lado A, o lado A não, o lado OA, porque ele é o comprimento da origem, né, até o A, e o lado que vai da origem até o B. Então, eu tenho, no caso, esses dois lados. E nessa região de dentro que eu vou medir o ângulo, certo? Mais à frente a gente vai ver, certo? E como que eu identifico esse ângulo? Toda vez um ângulo, ele vai ser identificado assim, ó, a gente vai ler ele da seguinte maneira, ó, ângulo A, origem B, certo? Então, quando eu falar ângulo A, origem B, vocês têm que saber que o ângulo sempre ele é medido, no caso aí, na origem, tranquilo? Ah, mas às vezes, assim, olhando assim, fica um pouco mais abstrato, mas pare e pensa, pessoal, aqui, ó, vamos ver bem aqui, ó, na parte aqui do Smooth Draw, pegar uma caneta aqui, imagina uma pessoa aí, ó, que ela esteja, no caso, vamos colocar assim, sentada, ela está sentada aí, aqui tem uma cadeira, não sou um bom desenhista, e aqui tem uma cadeira, imagina que aqui tem uma cadeira aqui, certo? Quando a pessoa, ela senta, repara bem no joelho aqui dela, aqui, ó, na parte do joelho. Na parte de joelho, eu posso dizer que eu tenho a minha origem, que é o meu joelho, certo? E eu tenho, no caso aqui, a parte da minha coxa e a parte da minha canela, certo? Que forma um ângulo bem aqui, ó. Então, a aplicação dos ângulos também, ele não se restringe, né, apenas objetos, mas ele restringe também a nossa própria anatomia humana, né? Quando a gente levanta e abaixa um braço, a gente está fazendo uma angulação, né? Quando a gente levanta, né, a nossa perna estica e o nosso ângulo muda, né? Então, no caso aqui, ó, o rapazinho levantou, certo? Vamos considerar que o joelho dele está aqui. Então, antigamente estava dobrado, agora não está mais dobrado. O ângulo aqui, ó,
entre esse lado da perna e esse outro lado da perna, esse ângulo ele mudou, certo? E também nas tecnologias, por exemplo, quem já ouviu falar aí da GoPro 360? Por que a GoPro é chamada de GoPro 360? Esse 360 ele se refere justamente a ângulos, porque a GoPro ela consegue tirar uma foto aí sem querer fazer comercial, mas um exemplo de tecnologia, ela consegue fazer uma foto em 360 graus, né? Ou então, né, você tira uma foto, arrasta a câmera para o lado, quando ela dá uma volta completa, você consegue, no caso aí, 360 graus. Também, o campo de visão de fotografia, no caso da GoPro, imagina aí a GoPro aqui, né, que é uma máquina fotográfica, para quem não sabe, certo? Vamos imaginar aí, sempre ela vem com aquele cabinho, e aí, quando uma pessoa vai, por exemplo, tirar uma selfie, né, de um celular, tem no caso, uma ampliação muito grande, né? Então, você consegue colocar várias pessoas aqui, uma do lado da outra, no celular, e tirar selfie aí, né? Colocando o celular de lado, ou tanto faz, você consegue uma angulação, uma enquadração maior. Já a GoPro, ela tem um diferencial, no caso, das suas lentes, né? O que é esse diferencial? Né? Se com o celular, por exemplo, eu consigo tirar uma selfie aí, sei lá, de umas 5 pessoas, com a GoPro eu tenho uma capacidade maior. Ela amplia, no caso aí, ó, o ângulo de captura maior. Enquanto, por exemplo, um celular, ele pega só essa região aqui, ó, uma GoPro, ela pega toda essa região aqui. Então, pode colocar um monte de gente aí para tirar essa selfie. E essa angulação é justamente esse conteúdo que nós estamos falando, né? Estamos tratando de ângulo. Então, olha só, tem um lado aqui, certo? Que eu vou chamar aí, sei lá, meu lado esquerdo. Esse meu outro lado aqui, eu tenho o meu lado direito, certo? E nessa região daqui, eu tenho o meu ângulo convexo, né? Região convexa. A região convexa é onde as pessoas ficam para tirar a foto, certo? E essa outra região aqui do lado de fora é a região não convexa da minha câmera fotográfica, a região não convexa. E aí o ângulo de 360 que a câmera fala é justamente esse ângulo aí da região convexa. Beleza? Tranquilo? Deixa eu ver aqui no chat. Vocês estão conseguindo me acompanhar? Tranquilo? Digita um sim, professor, aí, por gentileza. Alguma dúvida? Luiz Eduardo falou que está de boa, né? Quem mais? Deixa eu ver aqui. Thaís também falou que está tranquilo. Estão conseguindo entender? Alguém tem algum comentário aí para dizer? Alguma dúvida? Está dando para acompanhar tranquilo? Estão fazendo as anotações das definições aí do que é uma região não convexa, o que é uma região convexa. Muito importante, pessoal, que nessas aulas aí, apesar de vocês terem essas aulas gravadas, é importante que vocês sempre estejam anotando as observações, né, que vocês acham relevante, né, e o que eu vou falando, certo? Como observações no caderno de vocês, para quando precisar revisar alguma definição, algum termo, vocês consigam achar rapidamente, certo? Então, tranquilo, vou avançar. Alguém tem alguma coisa para falar? Alguma dúvida? Não? Beleza. Indo aqui, ó. Então, quando a gente começa, no caso, a falar de ângulo, né, temos que trazer a sua classificação no caso aí dos ângulos. Os ângulos, eles podem ser classificados de várias maneiras, né? Eu trouxe essas 6 maneiras aqui para falar para vocês, né? E nós temos aí um ângulo, no caso, nulo, certo? O que é um ângulo nulo? Quando a sua medida é igual a 0 graus. Aqui eu tenho um ângulo nulo, certo? Nessa parte daqui, olha só, a origem, e aí eu tenho o primeiro lado, que é o lado A. E, pelo outro lado, eu tenho aqui, no caso, um lado B. É como se eu pegasse uma tesoura e fechasse ela, certo? E fechava essa tesoura. Quando eu fecho essa tesoura, certo? Quando eu corto, sei lá, um pedaço de papel e fecho essa tesoura, o que acontece? Eu não vou ter mais ângulo nenhum. O ângulo de abertura de corte da tesoura, certo? Fica igual a 0. E um ângulo que tem medida 0, certo?
eu chamo de ângulo nulo. Então, o ângulo nulo ele é representado dessa forma aqui, pessoal. MED, ou seja, medida do ângulo AOB é igual a 0 graus. E muito importante também vocês saberem fazer essa leitura aqui, ó, medida, então ele está falando da medida. MED, abre parênteses, medida do ângulo AOB é igual a 0 graus, ou seja, a tesourinha fechada. Indo para essa segunda imagem aqui, pessoal, nós temos o seguinte, ó, nós temos aí o ângulo de meia volta, ou seja, ele é metade de uma volta, certo? Então, é bem lógico isso daí, né? Ângulo de meia volta, metade de uma volta. Ele é chamado de ângulo de meia volta ou então de ângulo raso, certo? De ângulo raso. É como se, né, eu tivesse aqui, ó, uma volta completa é 360 graus. Metade de uma volta é o ângulo raso ou então ângulo de meia volta. E a medida dele é de igual 180 graus. É como se fosse um abraço esse ângulo aqui, ó. Imagina aqui, ó, que a origem aqui é a cabeça do indivíduo, aqui o B é o braço direito, o A é o braço esquerdo, ele tivesse de braços abertos, no caso, quando ele abre todos os braços aí, fica com o braço aberto, ele tem uma medida de 180 graus. Temos também, no caso aí, o ângulo, né, de uma volta completa, né, e aí é o que eu estava falando ali da câmera fotográfica anteriormente. Então, ele tem uma medida de 360 graus. O que é isso, 360 graus? É uma volta completa. Então, a região onde é que a gente mede o grau, né, é uma volta, no caso, completa. Deixa eu ver aqui o que escreveram aqui, deixa eu ver. Posso? O Pedro Henrique perguntou o que é uma região não convexa. Agora, Pedro Henrique, veja bem aqui, ó, nessa imagem aqui, ó, região convexa e região não convexa. Olha só, a região, no caso aí, ó, convexa é a região que fica, no caso, do lado de dentro, a região convexa. E a região não convexa, no caso, é a região que fica do lado de fora. Basicamente é apenas isso. E aí ele usa esses termos, né, para diferenciar, certo? Então, aqui a região convexa é a parte de azul, do lado de dentro, e a região não convexa é a parte de fora. Captou? Deu para entender? Tranquilão? Beleza, voltando aqui. Então, eu parei aqui, né, nessa parte aqui, explicando o que é um ângulo nulo, o que é um ângulo, no caso aí, de meia volta, o que é um ângulo, no caso aí, de 360 graus. Então, olha só, agora eu vou vir aqui, ó, certo? Eu vou vir aqui, vou fechar essas telas aqui, beleza? Que eu vou agora mostrar um negócio aqui para vocês no GeoGebra. Cadê o GeoGebra? Deixa eu diminuir isso daqui, certo? Cadê? Aqui, o GeoGebra está localizado ali, né? Então, deixa eu dar um F5 aqui e voltar para onde que a gente estava, né? Nessa parte daqui, e abrir aqui esse meu aplicativo, que é o GeoGebra, que a gente já conhece aí de outros conteúdos. Deixa eu fechar essa parte, mexer com a parte de geometria, certo? Uma parte de geometria. E aí eu falei, né, no caso de ângulos, certo? De ângulos aí, de nulo, de meia volta e de ângulos aí, de volta completa. Então, se eu pegar aqui, ó, e for medir, no caso, um ângulo, certo? Cadê? Deixa eu voltar aqui. Opa, voltei demais. Cadê? Cadê? Só um momentinho, pessoal. Beleza, pode ser isso aqui mesmo. Então, no caso, se eu for medir aí um ângulo, certo? Cadê? Deixa eu ver aqui como é que eu vou medir esse ângulo. Beleza, aqui, ó. Olha só para essa figura, essa parte B aqui, ó, essa parte B, certo? Olha só, essa parte B, certo? Quando eu tenho um ângulo raso de 0 graus, observa bem essas duas, quando eu movo aqui, ó. Eu consigo fazer, no caso, um ângulo de 0 graus, tá vendo? O ângulo some, 0 graus. Então, esse é o ângulo de 0 graus. Eu também consigo, no caso, fazer... Deixa eu tentar um outro negócio aqui que vai ficar mais claro aqui, ó. Vou pegar um segmento de reta, certo? Um segmento de reta, e vou medir um ângulo aqui, ó, nesse segmento de reta. Um ângulo aqui,
e aqui. Isso, aqui mesmo, tá bom. Então, olha só, um ângulo que tem um ângulo zero, certo? Então, eu vou medir dessa forma. Deixa eu fazer um outro daqui que vai ficar melhor aqui, ó. Então, veja bem. Então, se eu pegar aqui, deixa eu sair. Não consigo mover. Isso, então vai ser isso daqui mesmo. Deixa eu ver se agora vai. Beleza. Agora, deixa eu ver se eu consigo mover. Então, veja bem, um ângulo de meia volta, no caso aí, pessoal, se vocês repararem bem aqui, ó, eu tenho esse ângulo, no caso aqui, que é um ângulo, no caso, de 180 graus. Veja bem aqui, ó, voltando aqui, ó, esse ângulo do meio aqui, ó, ele tem 180 graus. Então, tá vendo que ele tem só meia volta? Ele tem só meia volta. Na hora que eu venho para o GeoGebra, eu tenho o quê? Apenas meia volta e eu consigo medir 180 graus. Se eu quisesse medir, por exemplo, um ângulo de 0 graus, certo? Um ângulo de 0 graus estaria o quê? Um lado em cima do outro. Então, aqui teria 0 graus. Um ângulo de 360 graus é quanto ele dá, no caso aí, ó, uma volta completa. Ele dá essa volta completa, eu vou ter aí um ângulo, certo, aí de 180 graus, quase 180, né, aproximadamente, ou 180 não, 360, uma volta completa. Eu teria aí uma volta aí de 360 graus, beleza? E para finalizar essa parte da aula, nós temos também uma classificação de outra forma. O que é essa classificação de outra forma que é muito importante? É o ângulo, no caso, reto, ou seja, o ângulo reto ele é um ângulo bastante importante e todo ângulo reto ele tem uma medida de 90 graus. Então, todo ângulo reto tem uma medida de 90 graus e a gente consegue identificar um ângulo reto apenas pelo seu símbolo. Então, ele tem esse símbolo aqui que é um quadrado com um pontinho no meio. Certo? Então, um quadrado com pontinho no meio é chamado de ângulo reto e ele tem uma medida de 90 graus. Agora, repara bem, se vocês olharem para o cantinho da parede da casa aí de vocês, do local onde é que vocês estejam, certo? Você vai observar que todo canto de parede tem um ângulo de quanto? De 90 graus. Então, imagina aí, ó, que seja aqui o chão, certo? O chão aqui, certo? E aqui a parede. Então, eu tenho o meu chão B e minha parede A. Então, o ângulo que forma entre o chão e a parede é um ângulo de, no caso, 90 graus. Se não for um ângulo de 90 graus, ou a parede está torta, ou então o chão está torto. Mas é para ter 90 graus. Agora, nós temos um outro ângulo aqui, ó, que é o ângulo agudo. Agora, o que é um ângulo agudo, pessoal? Um ângulo agudo são vários tipos de ângulos agudos. O ângulo agudo é um ângulo que tem, né, que ele é maior do que 0 e menor do que 90. Então, veja bem, um ângulo agudo é um ângulo que é maior do que 0 e menor do que 90. Então, por exemplo, um ângulo de 30 graus, ele é um ângulo que agudo. Por quê? Porque ele é maior do que 0 e menor do que 90. Um ângulo de 89 graus, o que ele é? Um ângulo agudo. Por quê? Ele é maior do que 0 e menor do que 90. Um ângulo de 1 grau também é agudo. Então, se estiver dentro dessa faixa aí, ó, se estiver entre 0 e 90, não podendo ser 0 e não podendo também ser 90, ele vai ser um ângulo, no caso aí, agudo. Em contrapartida, nós temos também um ângulo obtuso. Agora, olha só, o ângulo obtuso, ele é maior do que 90 e menor do que 180. E façam essas anotações aí, pessoal. Olha só, um ângulo obtuso, ele é maior do que 90 e menor do que 180 graus, belezinha? Então, olha só, para essa aula de hoje, eu quero que vocês aí, ó, tentem aí assimilar onde é que tem ângulos na vida de vocês, né? Sei lá, onde é que vocês conseguem observar esses ângulos aí, até quando a gente abre uma porta, a gente varia, né, o ângulo, né? Quando a porta está fechada, ela tem um ângulo de 0 graus. Professor, tem um parque do Nicolândia, o Parque Nicolândia, que é aqui de Brasília, tem dois brinquedos, que é
Um que é o superfrísio, que ele só vai até 180 graus, e um que é o... Eu não lembro o nome, mas ele vai 360 graus. Então, é justamente essa aplicação aqui, né? Então, lá no Parque Nicolândia tem esses dois brinquedos. O primeiro brinquedo, né? No caso, ele roda só 180 graus, ele fica de um lado para o outro. O outro brinquedo, ele faz o quê? Uma volta completa e aumenta aí a adrenalina. Então, onde é que for que você, onde é que vocês forem aí, sempre vão encontrar, no caso, a aplicação desses ângulos. Tranquilo? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Preocupações, receios, ressentimentos, tudo certo? Tranquilo? Então, para essa aula de hoje, eu quero que vocês entendam, no caso aí, a aplicação, no caso de ângulos, tentar verificar esses ângulos aí no dia a dia de vocês. Outra aplicação, né, no caso aí, o que é, no caso aí, um ângulo que tem o que é uma região convexa, o que é uma região não convexa, certo? E por fim, né, vocês, né, saber as definições, o que é um ângulo nulo, o que é um ângulo raso, ou então um ângulo de meia volta, o que é um ângulo de uma volta completa de 360, o que é um ângulo reto, o que é um ângulo agudo, o que é um ângulo obtuso. Então, para a próxima aula, eu preciso que vocês saibam apenas isso daí, ó, né? Região convexa, região não convexa. Quando eu estiver explicando o exercício, galerinha, esse ângulo aqui é um ângulo raso. Na hora que eu falar, vocês já acendem aquela luzinha, plim, ângulo raso é 180 graus. Na hora que tiver um exercício lá, que tiver uma imagem que aparecer esse quadradinho aqui, ó. E o mais importante que eu quero que vocês saibam é justamente esse quadradinho aqui, ó. Apareceu o quadrado, 90 graus. Ó, toda vez que aparecer o quadrado, vão lembrar aí da parede, do chão, ou então de duas paredes, uma ao lado da outra, fazendo um ângulo aí de 90 graus. Então, quero que vocês saibam também, quanto aí, ó, galera, esse ângulo é um ângulo que agudo, obtuso, reto, nulo, e por aí vai. Beleza? Então, apenas isso, a gente fica por aqui nessa aula de hoje, certo? Vou realizar a chamada e libero vocês. Vou interromper aqui a gravação para a chamada.